acho interessante trazer esse tema aqui, porque as pessoas falam, uma hora o ovo pode, uma hora o ovo não pode. Mexe com colesterol ou não mexe com colesterol? Né? Então, assim, comer colesterol não aumenta o colesterol. Eu já ouvi isso de colegas, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é um pouquinho de evidências. Vamos falar de evidências. Mas antes, vamos relembrar. Então, de acordo com os nossos trabalhos científicos, a gente tem... se considera um valor normal de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeo, com base no estudo de risco cardiovascular de uma população, assim como o valor de corte para a glicemia, ele também foi designado com base a partir do qual você começa a ter aumento de risco de complicações, comorbidades e desfechos, tá? Numa população em geral. Então, de uma forma geral, se considera um colesterol total no ideal abaixo de 200, borderline entre 200 e 239 e alto acima de 240. Um LDL ideal abaixo de 100, a gente sabe que tem um valor de corte de 70 se você tem diabetes junto. Um HDL maior do que 40 seria considerado o ideal, né? Porque abaixo disso é considerado baixo. E um triglicéride que eles consideram abaixo de 150 o ideal, tá? Que entre 150 e 200 já é borderline. Eu já acho 150 alto, mas beleza. Então, assim, quando a gente olha para esses números, tem um estudo, eu vou mostrar já para vocês, que ele avaliou o colesterol médio de vegetarianos e veganos, tá? Mas antes da gente falar desse estudo, só pra gente relembrar um pouquinho o nosso ciclo do colesterol, então vamos falar um pouquinho de fisiologia. O nível de colesterol sérico, ele depende da produção endógena, principalmente pelo fígado, e a gente já viu que o nosso fígado produz em média de 1.000 a 2.000 miligramas de colesterol por dia. A gente também tem colesterol endógeno pela liberação de ácidos graxos no tecido adiposo, e a gente tem, enfim, outros, que é muito pouco, que a gente não considera. E a gente tem a influência do colesterol exógeno, que é aquele que vem da gordura alimentar, principalmente a gordura saturada, do colesterol alimentar e dos ácidos biliares que são produzidos no fígado, jogados no trato digestivo e reabsorvidos para a circulação. Esse ciclo do colesterol, a gente tem então uma junção do endógeno com o exógeno, né? Quer dizer, o fígado produz, joga no trato digestivo e a gente absorve. E essa absorção de colesterol, mesmo para quem não consome colesterol, é porque ela está vindo dos ácidos biliares, tá? Então, a gente está vendo que tem vários fatores que influenciam no nosso nível sérico de colesterol. Então, a gordura alimentar, o colesterol alimentar, os ácidos biliares, a produção hepática, a produção pelo tecido adiposo, tá? Quando a gente vai falar da síndrome metabólica, que era o que a gente estava falando antes, a gente sabe que a resistência à insulina, ela também vai ter um efeito nesse metabolismo lipídico. E a gente viu que na resistência insulínica e no diabetes tipo 2, o clássico é a gente ter um aumento do triglicéride e uma redução do HDL. Então, a insulina, ela estimula a captação de HDL pelo fígado e ela estimula essa conversão em triglicérides, tá? A insulina, a resistência à insulina, ela vai causar, é o contrário, tá? A resistência insulínica, ela vai causar uma diminuição da produção do HDL, um aumento da captação desse HDL pelo fígado e um aumento da produção do triglicéride, porque você tem um desvio lá na via de produção da glicose. E aí, quando a gente fala nas recomendações nutricionais clássicas para dislipidemia, eu tô falando aqui da American Heart Association, da American Diabetes Association, Associação Americana de Diabetes, Associação Americana do Coração, basicamente, né? Eles dizem que indivíduos com LDL elevado devem consumir menos de 7% de calorias diárias em gordura saturada, menos de 200 miligramas de colesterol ao dia, limitar a ingesta de gordura trans e aumentar a ingesta de alimentos funcionais, como produtos de soja, olha que interessante, cereais, ricos em fibras e vegetais de uma forma geral. Perder peso, aumentar a atividade física. E indivíduos com hipertrigliceridemia, aumento do triglicéride, também se beneficiam de uma dieta moderada em gorduras e carboidrato, mais do que uma low fat, dando prioridade a gorduras boas.
Inclusão de gorduras monossaturadas e ômega 3 ajuda a baixar esse triglicérides. Bom, quando a gente está falando, então, do consumo de colesterol alimentar, o consumo diário máximo recomendado, de acordo com essas diretrizes, é 200 miligramas por dia. O consumo médio de colesterol na população em geral é 293 miligramas nos Estados Unidos e 253 no Brasil. Ou seja, a nossa média de consumo diário é maior do que a recomendada. O consumo de colesterol em populações de caçadores e coletores, e a gente já falou sobre isso, né, daqueles estudos com populações que vivem como nômades, né, na África rural, principalmente os Hazas, é 0 miligramas. Eu vou mostrar o artigo para vocês já já. E o consumo de colesterol entre vegetarianos estritos, ou seja, veganos, também é 0 miligramas, tá? A prevalência de dislipidemia na população em geral é maior do que 50% nos adultos nos Estados Unidos. Eu não encontrei dados assim tão certinhos entre populações de caçadores-coletores, parece ser muito baixa, e entre vegetarianos estritos eu também não encontrei, tá? A do Brasil é semelhante dos Estados Unidos. Então, assim, gente, 50% dos adultos é muito grande. E não pode ser só coincidência isso aqui, né? Quando a gente vai olhar esse estudo, e eu quis trazer esse estudo para vocês pelo seguinte, ele é um estudo brasileiro, feito na PUC de São Paulo, que ele viu qual que é o colesterol médio dos onívoros, dos ovolactos vegetarianos, dos lactos vegetarianos e dos vegetarianos estritos. O colesterol total médio de onívoros está na faixa de 208. O colesterol médio de ovolacto, 175. Então, assim, já é menos. Então, tudo bem, o ovo está tendo um impacto aqui, mas retirar carne vermelha, frango, né, carne de porco, peixe, etc., já faz uma diferença. Tirou o ovo, faz mais diferença. O colesterol médio de lacto-vegetarianos, 164. E o colesterol médio de veganos, né, os vegetarianos estritos, 141. Quando a gente compara isso com a tabela de valor ideal, a gente está vendo que os vegetarianos estritos, eles têm fácil dentro do valor ideal. O HDL deles é mais alto, o LDL é abaixo de 70, né? O triglicéride é 81, triglicéride médio, comparado com o do onívoro. E quando você vê a média do onívoro é mais alta do que o recomendado. E aí a gente vê, isso aqui eu vou abrir um parêntese para até fazer uma reflexão, porque a gente usar os parâmetros de onívoros para vegetarianos estritos, assim, um vegetariano estrito com colesterol de 180 já está alto para o vegetariano, porque é para ser mais baixo, né? E aí você vai dizer que a alimentação não interfere? É claro que interfere. Sim, a gente tem casos de dislipidemia familiar, a gente tem casos de alteração genética do metabolismo do colesterol. Eu tenho pacientes veganos que têm colesterol de 230, 240 porque tem, né, alteração genética, e aí com a nutrigenética facilitou a gente fazer diagnóstico. Mas de uma forma geral, uma mudança alimentar ela é suficiente para trazer esses valores para níveis recomendados, inclusive para quem tem diabetes e para quem já teve evento cardiovascular. Vocês viram isso, gente? Que interessante. Então, assim, esse estudo é um estudo que faz a gente muito refletir. E quando a gente ouve por aí, né, mas saiu um estudo dizendo que o ovo não interfere. Como que não interfere? É claro que interfere. É lógico que não é só o ovo, é todo o estilo de vida, mas assim, interfere, gente. E é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Então, pra gente fechar, esse outro artigo é um artigo publicado em 2014, ele é até um pouco antigo, em que eles fizeram uma intervenção numa clínica dessas, tipo spa, né? A pessoa vai pra lá, ela fica 7 dias nesse lugar. Nesses 7 dias, ela passa a ter uma dieta 100% whole food plant-based vegana, né? Sem animais. E eles fizeram uma análise retrospectiva das medidas de peso, PA, glicemia e lípides e estimativas de risco cardiovascular na entrada e no 7 dias, não, 10 dias, né? Mas eles fizeram a análise na entrada e no 7º dia. E eles ficavam 10 dias nesse programa de intervenção. Em 7 dias, a perda de peso média foi de 1,4 quilos. A média de redução de colesterol foi de quase 29 pontos, 22 a 29. E mesmo com a redução ou descontinuação de medicamentos antihipertensivos,
e hipoglicemiantes. A queda de PA foi de 8 milímetros de mercúrio, de 4 na máxima e de 4 na mínima. Então, assim, 7 dias é muito pouco tempo para a gente já ver. Se você for pensar, mas não é tão grande assim, gente, é grande. É muito pouco tempo para a gente já ver tanta diferença. E isso é uma coisa que a gente vê muito em quem está começando na transição. Depois estabiliza, tá? E aí a gente vai dizer, a alimentação não influencia? Gente, se teve essa diferença em só 7 dias, é claro que a alimentação influencia, né? Enfim. Uma última coisa que eu preciso falar para vocês em relação ao impacto no colesterol é a ingesta de fibra. A ingesta de fibra tem muito impacto no colesterol. E um dos motivos que explica a alimentação whole food plant-based ter efeito assim tão importante é justamente porque ela é muito rica em fibra, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 15 gramas de fibra para cada 1.000 calorias. Numa dieta, então, de 2.000 calorias, que seria o média para um homem adulto, seria mais ou menos 30 gramas de fibra por dia. O consumo médio de fibras por dia nos Estados Unidos é de 16 gramas e no Brasil é de 7,6 para 1.000 calorias, ou seja, metade do recomendado pela OMS. Gente, o Brasil é o país do arroz com feijão. O que a gente está fazendo com a nossa alimentação mais tradicional, né? Bom, o consumo médio de fibras entre vegetarianos estritos é de 41 gramas por dia versus 27 com onívoros num estudo, que é esse aqui que eu coloquei para vocês. Então, assim, os vegetarianos eles estão consumindo mais do que o dobro do recomendado. E o consumo médio de fibras entre caçadores-coletores, que são os Hasdas e essas populações que ainda vivem como nômades, que eu vou até mudar, o certo é coletor-caçador, né? Porque não era caçador, não come colesterol e tem consumo médio de 80 a 100 gramas de fibra por dia, são pessoas que comem vegetal o dia inteiro, que é mais ou menos o que acontece no Homem das Cavernas de verdade, né? E aí eu trouxe para vocês aquele artigo de novo, que é o Hunter Gatherers as Models in Public Health, da composição dietética e o perfil sanguíneo de colesterol, pressão e glicose desse grupo. Então, vou falar especificamente dos Hadzas, que são essa população rural africana. Eles têm um consumo calórico médio muito semelhante dos americanos. O americano é o que está aqui embaixo, tá? Acho que eu marquei aqui. Eles têm uma distribuição de calorias em 65% carboidrato, 24% proteína e 11% gordura. A ingesta de fibra de 80 a 150 gramas por dia é muita fibra, gente. É cocô o dia inteiro, né? E olha o colesterol médio dessas populações. 115 de total, 80 de triglicéride, uma glicemia média de 67, uma pressão média de 11,5 por 7. Os americanos, eles têm uma ingesta calórica parecida, um pouquinho maior, 12% de proteína, ou seja, eles comem muito mais carne, mas ao mesmo tempo tem muito menos proteína. De onde explica isso, né? Porque existe proteínas nos vegetais, apesar das pessoas dizerem que não. 46% de carboidrato, então é uma dieta meio low carb, e 42% de gordura. Isso é a média dos americanos, tá? O consumo de colesterol médio é de 300 a 500 miligramas por dia, versus 0 dos Hadzas. Consumo de fibra 20 miligramas, que foi o que a gente viu. E o colesterol médio 211, o triglicéride médio de 105, glicemia média de 92 e PA média de também 11,5 por 7. Num grupo de idade semelhante, tá? Então, gente, por que eu tô trazendo isso para vocês? Não é só não consumir colesterol e pouca gordura, mas é também esse aumento da fibra. E a quantidade de fibra que a gente come, então assim, pacientes que não têm o desejo ou não estão preparados ainda ou prontos para reduzir o consumo de animais, a gente pode começar aumentando o consumo de fibra, mas aumentando de verdade. Inclusive, teve um artigo no site lá do Michael Greger, do nutritionfacts.org, que ele fala que, na verdade, não é que a dieta deles, dos Hadzas, é rica em fibra, nossa, é que tá pobre pro que a gente deveria estar comendo, né? Muito interessante. E aí tem um outro estudo que é o efeito de uma dieta vegetariana super alta em fibra, frutas, nozes,
nos lipídios séricos e função intestinal. Então, eles dividiram 10 voluntários saudáveis, alternando. Então, foram as mesmas pessoas que testaram 3 padrões alimentares a cada 3 semanas. Eles fizeram uma dieta low fat, baixa em gordura terapêutica, uma dieta low fat, né, baixa em gordura com amido, ou seja, com batata, com outros carboidratos, e uma dieta whole food plant-based. A média de calorias é semelhante, 2.500, 2.400, 2.700, ou seja, tem bastante caloria, não é uma dieta baixa em caloria. A low fat tinha 23% de gordura, 10 gramas de fibra por 1.000 calorias, 17 miligramas de colesterol por 1.000 calorias. A low fat com amido, 21% de gordura, 18,8 gramas de fibra, um pouquinho maior para cada 1.000 calorias, e 8 miligramas de colesterol para cada 1.000 calorias, ou seja, ainda mais restrito em colesterol. E a Whole Food manteve os 22% de gordura, 55,3 gramas de fibra por 1.000 calorias e 0 miligramas de colesterol. E o que a gente viu foi uma queda de 33% do LDL em 3 semanas. Então, assim, essa é a low fat terapêutica, teve uma queda no colesterol. A low fat com amido teve uma queda bem mais importante, mas a vegana teve uma queda muito maior. E, gente, 2.700 calorias por dia, ninguém passa fome com uma dieta dessa, né? Então, é muito interessante a gente ver que a ciência, os trabalhos científicos estão mostrando pra gente o caminho. Mas o que a gente ouve por aí é, não, pode comer ovo. Ah, não, 5 ovos por dia, 10 ovos por dia. Aqui é o tal artigo que eu falei do Michael Greger, em que ele fala que essa queda de 33%, ele comenta esse trabalho que eu mostrei pra vocês, e que essa queda de 33% no LDL em apenas 3 semanas, mesmo sem nenhuma perda de peso, é uma coisa, assim, muito expressiva do ponto de vista clínico, né? Então, parece que comer 100 gramas de fibra por dia é o caminho. Isso é uma dieta paleo de verdade. Então, o resumo dessas evidências científicas é que a gente tem que comer mais fibra, a gente tem que comer mais vegetais, a gente precisa sim reduzir a ingesta de gordura saturada e colesterol, de preferência tirar, né? E isso vai trazer benefício pra gente, mesmo que a gente não faça restrição calórica, mesmo que a gente não tenha perda de peso. Se tiver, melhor ainda. O resumo é esse.